aqui quero partilhar com vocês uma história que é a minha história e numa determinada fase da minha vida, que foi quando eu decidi começar a desenvolver o meu negócio, tanto individual, tanto de consultoria. Eu não trabalhei sempre por conta própria, trabalhei muitos anos por conta de outrem, e trabalhava já em consultoria, numa empresa de consultoria, e eu, quando decidi, tomei a decisão de me despedir, que foi em 2015, eu tomei a decisão de me despedir e estabelecer-me por conta própria. E eu não tinha, no momento, uma alternativa. Portanto, e obviamente tinha o medo que toda a gente tem quando é confrontado com a vontade de mudar, e depois como é que eu vou pagar as minhas contas e como é que eu vou, e se depois não surge uma alternativa, e portanto todos esses medos foram migrando na minha cabeça e foram invadindo durante muito tempo. E eu partilho isto porque eu estava naquele momento na empresa, apesar de gostar da área em que eu trabalhava, eu tinha uma insatisfação permanente. Portanto, eu não ia satisfeita para o trabalho, infeliz, ia sempre preocupada, eu andava mal psicologicamente, não me sentia feliz, sentia que parecia que tinha uma nuvem negra em torno de mim, que via tudo como negativo. Portanto, eu estava a entrar numa espiral muito negativa a nível psicológico. Porquê? Porque não me sentia bem com muita coisa no seio do meu trabalho. Não me identificava com muitas das coisas e práticas que eram feitas na empresa, porque não tinham a ver comigo. Por outro lado, também sentia aquela insatisfação e uma frustração de sentir que não era devidamente reconhecida, e andava sempre naquela luta e reclamava e passava a vida a reclamar, e de que não é justo e de que não sei o quê, de que eu não sou reconhecida e etc. E portanto tudo isso vai-se arrastando e aquilo era uma nuvem cinzenta na minha vida. E eu, já há muito tempo, eu sentia que queria trabalhar, ser dona da minha vida, ser dona do meu negócio, não estar a responder ou a trabalhar para outrem. E essa situação que ia acontecendo na minha vida, que fazia o que é que ela trazia, o que é que ela acrescentava à minha vida? Nada, só negatividade, porque eu reclamava, porque não sei o quê, nada acontecia, cada vez estava mais insatisfeita. Ao estar insatisfeita, os meus dias cada vez se tornavam mais pesados, até no próprio seio do trabalho, e houve um momento, e era isto que se deu o tal clique. E é isto que eu quero partilhar, como é que eu cheguei a este clique. Mas antes de partilhar como é que eu fiz este processo de dar o passo e de vencer o medo, eu estive lá 5 anos nessa empresa e eu, no fundo, também tinha medo. Eu estava a ser dominada pelo medo de perder o emprego estável, porque era um emprego estável, medo ok, depois se eu não tenho, como é que eu já, portanto, era totalmente independente, portanto, eu tinha que pagar as minhas contas, não tinha, nem queria sequer ponderar ter que voltar para a casa do meu pai, ou seja, do que fosse, e realmente ia-me deixando estar. Portanto, eu estava a ser, naquele momento, dominada pelo medo, em vez de o pensar, não é? Portanto, deixar-me dominar por aquilo que eu queria, ser o comandante da minha vida. E o clique fez-se num determinado momento que eu fui fazendo um determinado processo que eu já vou partilhar com vocês, para vocês perceberem o que vocês podem fazer para mudar realmente esta situação, caso seja isso que vocês que esteja a travar a vontade de mudar. É por isso que eu partilho esta história, que dá-se o clique de quando eu me despedi. Portanto, eu simplesmente tinha encetado um processo negocial, mais uma vez não fui bem sucedida, de maneira que, o que é que eu sentia? Bem,
Eu, por muito que tente, eu vou continuar a reclamar, isto vai continuar a acontecer, eles vão-me continuar a ouvir, a prometer que as coisas irão mudar, mas eu já percebi que isto não vai mudar, ou pelo menos não vai mudar no sentido que eu quero, e despedi-me. Literalmente bati com a porta e não tinha outro emprego. Portanto, eu dei mesmo um grito quase de guerra de não quero mais isto para a minha vida.